Após a visceral e trágica explosão de Cyberpunk Edge Runners, é hora de mergulhar de cabeça na fonte, na metrópole digital que serviu de palco para aquela história e para inúmeras outras. Faremos agora uma análise minuciosa do jogo que gerou um dos maiores hype, uma das maiores decepções e, finalmente, uma das maiores redenções da história dos videogames, Cyberpunk 2077. Uma análise expansiva de Cyberpunk 2077. A segunda chance de Night City analisar Cyberpunk 2077 é analisar duas entidades distintas: a promessa quebrada de 2020 e a obra-prima redimida de hoje. Seu lançamento foi um evento cataclísmico, uma tempestade de bugs, performance insatisfatória e funcionalidades ausentes que traíram uma campanha de marketing monumental. No entanto, através de anos de trabalho dedicado, patches corretivos e, crucialmente, a expansão Phantom Liberty e a atualização 2.0, a CD Projekt Red conseguiu o quase impossível. Eles não apenas consertaram seu jogo, mas o transformaram na experiência profunda, imersiva e emocionalmente ressonante que sempre deveria ter sido. A história do renascimento do jogo espelha ironicamente os temas de sua própria narrativa. A busca por uma segunda chance em um sistema quebrado, a luta pela sobrevivência contra todas as probabilidades e a fusão de carne e máquina para se tornar algo novo. Cyberpunk 2077. Em seu estado atual, é um RPG de ação fenomenal e uma exploração pungente da identidade, do sacrifício e da busca por um sopro de humanidade em uma cidade projetada para aniquilá-la. Night City, a prisão de Neon e o verdadeiro protagonista. Assim como em Edge Runners, o personagem principal de Cyberpunk 2077 não é o protagonista que você cria, mas a própria Night City. É uma megalópole vertical, uma selva de concreto e neon banhada por uma chuva ácida e uma publicidade onipresente e agressiva. A arquitetura da distopia. A cidade é uma maravilha do design de mundo. Dos arranha-céus imponentes e assépticos do centro corporativo à sujeira e ao caos de Watson, da opulência vazia de Westbrook à desolação industrial de Santo Domingo, cada distrito tem uma identidade visual e social única. A cidade respira. Ela é opressiva, sedutora, perigosa e cheia de histórias em cada esquina. As ruas são povoadas por uma população desesperada, viciada em cromo, em fama e em violência, todos tentando sobreviver mais um dia no moedor de carne da cidade. O sistema de controle. Night City é governada por megacorporações, como a Arasaka e a Militech, que são mais poderosas que qualquer governo. Elas controlam a tecnologia, a informação e a própria vida. A polícia do NCPD é corrupta e ineficaz, muitas vezes servindo como segurança privada para os interesses corporativos. Neste mundo, a vida é barata. E a única coisa que importa é o próximo grande golpe, a próxima atualização de cyberware, o próximo passo na escalada para se tornar uma lenda ou morrer tentando. V. A luta pela sobrevivência no coração da besta. Ao contrário de um protagonista silencioso, o jogador assume o papel de V, um mercenário ou mercenária com uma personalidade definida, mas moldável. A jornada de V não é sobre conquistar o mundo, mas sobre uma necessidade muito mais primal: sobreviver. As origens, Life Paths. No início, o jogador escolhe uma das três origens: nômade, nomad, criança das ruas, street kid, ou corporativo, corpo. Embora essa escolha influencie o prólogo e ofereça opções de diálogo únicas ao longo do jogo, todas as três estradas convergem rapidamente para a mesma história principal. Isso é uma escolha de design deliberada e tematicamente poderosa. Não importa de onde você venha, Night City inevitavelmente o suga para o mesmo vórtice de violência e desespero.
A bomba relógio na cabeça. A trama principal é acionada por um assalto à Torre Arasaka que dá terrivelmente errado. O parceiro de V, Jack Wells, morre em uma das cenas mais impactantes e emocionalmente eficazes do início do jogo. Para salvar as informações que roubaram, V é forçado a inserir um biochip experimental em sua cabeça, o Relic. Este chip contém o construto digital, a alma e as memórias de uma lenda morta há muito tempo, o anarquista e astro do rock, Johnny Silverhand. O problema é que o Relic está reescrevendo o cérebro de V, substituindo sua personalidade pela de Johnny. Com apenas algumas semanas de vida, a jornada de V se torna uma corrida desesperada contra o tempo para encontrar uma cura e expulsar o fantasma em sua máquina. O fantasma na máquina, a relação simbiótica com Johnny Silverhand, a relação entre V e Johnny Silverhand, interpretado com uma energia carismática e odiosa por Keanu Reeves, é o pilar emocional e filosófico do jogo. O parasita antagonista. Inicialmente, Johnny é um terrorista digital. Ele é um parasita na mente de V, cínico, narcisista e abertamente hostil. Ele representa uma ideologia de rebelião anarquista que contrasta com o pragmatismo de sobrevivência de V. Ele constantemente insulta, critica e tenta influenciar V para seus próprios fins, principalmente a vingança contra a Arasaka. A evolução para a simbiose. Conforme a história avança, a barreira entre os dois começa a se dissolver. Experimenta as memórias de Johnny, entendendo a dor, a raiva e o idealismo que o motivaram. Johnny, por sua vez, é forçado a ver o mundo através dos olhos de outra pessoa, desenvolvendo um respeito relutante e, eventualmente, uma amizade genuína com V. A dinâmica deles evolui de hostil para uma parceria simbiótica. Eles são duas almas presas no mesmo corpo, lutando por controle, mas eventualmente aprendendo a lutar juntas. A jornada para descobrir a verdade sobre a morte de Johnny e o destino de sua amada, a Netrunner Alt Cunningham, torna-se tão importante quanto a própria sobrevivência de V fragmentos de humanidade. As missões secundárias e os laços em Night City, onde Cyberpunk 2077 verdadeiramente brilha em suas missões secundárias. Longe de serem tarefas repetitivas, muitas delas são arcos narrativos complexos e emocionalmente ressonantes que superam a trama principal em profundidade. Judy Álvares, uma das melhores personagens do jogo. Judy é uma técnica de braindance, experiências virtuais, e uma idealista que sonha em libertar sua comunidade de bonecas da exploração. Sua história é uma exploração comovente do luto, da depressão e da dificuldade de manter a integridade artística e moral em uma cidade que mercantiliza tudo, até mesmo os sonhos. Panam Palmer, uma nômade do clã Aldecaldo. Sua linha de missões leva o jogador para fora dos muros de Night City, para as Badlands. É uma história sobre lealdade, família, a que você nasce e a que você escolhe, e a busca por liberdade longe do controle corporativo. A camaradagem com os Aldecaldos oferece um dos poucos vislumbres de uma comunidade genuína e solidária no jogo. River Ward, um detetive do NCPD que pede a ajuda de V para resolver um caso sombrio envolvendo um serial killer. Sua história é um thriller de detetive que expõe a corrupção dentro da polícia e a escuridão que se esconde sob a superfície dos subúrbios aparentemente pacíficos de Night City. Carrie Eurodyne, o antigo colega de banda de Johnny Silverhand. Sua trama explora a vida de um astro do rock envelhecido, lutando contra a irrelevância, a solidão e a exploração da indústria da música, oferecendo uma janela para o passado de Johnny. Phantom Liberty, o jogo de espiões e a moralidade cinzenta, a expansão. Phantom Liberty não é apenas mais conteúdo,
é a versão mais refinada e madura da narrativa de Cyberpunk 2077. O thriller de espionagem, a trama envolve V em uma missão para salvar a presidente dos novos Estados Unidos da América, NUSA, após sua nave cair em Dogtown, um distrito sem lei e murado dentro de Night City. A história se transforma em um thriller de espionagem cheio de traições, paranoia e escolhas impossíveis. Novos personagens complexos. A expansão introduz Songbird Somi, uma netrunner de poder imenso com um segredo devastador, e Solomon Reed, interpretado magistralmente por Idris Elba, um agente adormecido da NUSA forçado a voltar à ativa, cuja lealdade ao dever entra em conflito com sua consciência. A dinâmica entre V, Johnny, Songbird e Reed é um barril de pólvora de desconfiança e agendas ocultas. Escolhas com peso real. As escolhas em Phantom Liberty são ainda mais angustiantes e moralmente ambíguas do que no jogo base. Não há respostas certas. Cada decisão leva a consequências devastadoras, forçando o jogador a pesar lealdades e decidir quem e o que sacrificar. A expansão oferece um novo final para o jogo, que é talvez o mais agridoce e filosoficamente provocador de todos. Os múltiplos finais. O preço da sobrevivência. A conclusão da jornada de V não é uma única estrada, mas uma série de caminhos difíceis, cada um com seu próprio custo. Os finais do jogo, tanto do base quanto da expansão, não são sobre vencer, mas sobre escolher o seu fim. As opções variam. V pode se aliar a Hanako Arasaka, invadir a torre com os Aldecaldos, deixar Johnny assumir o controle em uma missão suicida ou, através da expansão, buscar uma cura governamental que tem um preço terrível. Nenhum final feliz. Nenhum dos finais é tradicionalmente feliz. Eles oferecem diferentes respostas para a questão central do jogo. O que você está disposto a sacrificar para viver? Você sacrifica sua identidade? Seus amigos? Seus ideais? A questão final não é se V pode se tornar uma lenda, mas se V pode simplesmente ser. A resposta, em quase todos os cenários, é que em Night City, o preço da sobrevivência é, muitas vezes, uma parte de sua própria alma. Conclusão. A lenda de V e o legado de um jogo redimido. A jornada de Cyberpunk 2077 no mundo real é tão dramática quanto a de V em Night City. É uma história de queda e redenção. Em seu estado atual e completo, o jogo é uma obra-prima. É um dos RPGs mais imersivos e emocionalmente complexos já criados, um feito de construção de mundo e de narrativa de personagem. A história de V não é sobre se tornar uma lenda no sentido que Jack Wells sonhava ou que Johnny Silverhand foi. É uma lenda mais silenciosa e pessoal. É sobre a luta desesperada e humana para manter a própria identidade em um mundo que faz de tudo para roubá-la. Cyberpunk 2077 é um testamento à perseverança, tanto de seu protagonista quanto de seus criadores. E um lembrete comovente de que, mesmo na cidade mais sombria, os pequenos atos de lealdade, amizade e a luta para simplesmente existir podem ser a forma mais verdadeira de rebelião. A análise anterior estabeleceu as fundações narrativas, os personagens e a jornada de redenção do próprio jogo. Agora, vamos continuar a partir daí, mergulhando ainda mais fundo nos temas e nas camadas filosóficas que fazem de Cyberpunk 2077 uma obra tão complexa e ressonante. Iremos além da trama para dissecar as ideias que pulsam sob a pele de cromo e neon de Night City. Uma continuação da análise. As camadas profundas de Cyberpunk 2077. A verdadeira genialidade de Cyberpunk 2077, em sua forma redimida, não está apenas em sua história de sobrevivência, mas nas questões que ela ousa fazer sobre a condição humana em um futuro que parece cada vez mais próximo. A jornada de V
é um veículo para explorar os cantos mais sombrios do transhumanismo, do capitalismo tardio e da própria natureza da identidade. Transhumanismo e a erosão da alma. O que resta de você? O jogo constantemente questiona o que significa ser humano em um mundo onde o corpo é meramente um hardware obsoleto. O Relic como uma bomba filosófica. O biochip no cérebro de V é muito mais do que um dispositivo narrativo. É um experimento de pensamento sobre a natureza da consciência. À medida que o engrama de Johnny Silverhand se sobrepõe à mente de V, a linha entre os dois se dissolve. Ele começa a ter as memórias de Johnny, a adquirir seus maneirismos, e sua própria identidade se torna fluida e instável. O jogo pergunta: se suas memórias, personalidade e até mesmo suas habilidades motoras podem ser substituídas por dados, o que é a alma? Onde termina V e começa Johnny? A luta de V não é apenas contra a morte física, mas contra o apagamento de seu próprio eu. O cromo como um pacto faustiano. A cyberware é a norma em Night City, uma forma de auto-otimização que promete poder, eficiência e beleza. No entanto, cada implante tem um custo, não apenas em eurodólares, mas em humanidade. A cyberpsicose não é apenas uma doença aleatória. É o ponto final lógico da filosofia transhumanista do jogo. É a dissociação da mente e do corpo, a erosão da empatia causada pela substituição da carne vulnerável por uma máquina fria e eficiente. Personagens como Adam Smasher representam o ápice dessa ideologia. Ele é quase imortal, uma lenda do combate, mas é pouco mais que um monstro de metal, desprovido de qualquer traço de humanidade. Ele é o aviso do que acontece quando se troca a alma por poder. Soul Killer e a morte da identidade. O programa Soul Killer, desenvolvido por Alt Cunningham, é o conceito mais aterrorizante do universo do jogo. Ele pode criar uma cópia digital perfeita da mente de uma pessoa, mas destrói o cérebro original no processo. A pessoa se torna um engrama, um eco de dados armazenado em Mikoshi, a fortaleza digital da Arasaka. Isso confirma o maior medo do mundo cyberpunk. A individualidade pode ser quantificada, copiada, editada e, em última análise, aprisionada. A existência de Johnny como um fantasma na máquina e o destino dos que foram vítimas do Soul Killer levantam a questão de se uma cópia perfeita de uma mente ainda é a mesma pessoa ou apenas um eco sem alma. Feudalismo corporativo e a ilusão da liberdade na gig economy. Cyberpunk 2077 apresenta uma das críticas mais ferozes ao capitalismo tardio na ficção interativa. As nações corporativas, Arasaka e Militech, não são apenas empresas, são estados feudais com exércitos privados, leis próprias e territórios. A guerra entre elas não é sobre ideologia, mas sobre participação de mercado. Os governos nacionais são impotentes, meros fantoches no palco corporativo. Night City é uma cidade livre, mas essa liberdade é a liberdade de ser explorado por qualquer corporação que tenha mais poder de fogo. A vida de mercenário como metáfora. A vida de V como mercenário, Merc, é uma metáfora perfeita para a gig economy moderna. V é um freelancer, um trabalhador autônomo que tem a ilusão de liberdade. No entanto, sua sobrevivência depende inteiramente da benevolência e das maquinações dos fixers, intermediários como Dexter Deshawn, Rogue e Wakako Okada, que o tratam como um recurso descartável. V não tem segurança, não tem direitos e é sempre um peão em um jogo muito maior. A promessa de se tornar uma lenda é a cenoura que mantém os mercs na corrida, arriscando suas vidas por um pagamento que mal cobre o próximo implante. Publicidade como guerra psicológica. A publicidade onipresente em Night City não vende apenas produtos, vende identidades pré-fabricadas. Anúncios agressivos e hipersexualizados criam um ciclo de desejo e consumo.
Eles promovem um ideal de perfeição física e sucesso material que só pode ser alcançado através da modificação corporal e da aquisição de bens, prendendo a população em uma esteira de trabalho e gastos que beneficia apenas as corporações no topo. Memória, trauma e a fome por conexão autêntica. Em um mundo tão artificial e transacional, os momentos de conexão genuína se tornam os mais poderosos e significativos. A memória como uma narrativa não confiável. As memórias de Johnny Silverhand, que vê experiência em primeira mão, não são um registro histórico objetivo. Elas são filtradas através do ego, do narcisismo e do trauma de Johnny. Ele é o herói de sua própria história, um rebelde romântico lutando contra o sistema. No entanto, o jogo sutilmente sugere que a realidade era muito mais confusa e que Johnny era talvez mais um terrorista egocêntrico do que um revolucionário idealista. A interação de V com o passado é uma lição sobre como a memória pessoal é, em si, uma forma de ficção. Os oásis de humanidade. As aclamadas linhas de missão secundárias com personagens como Judy, Panam, River e Carrie são o coração emocional do jogo, porque oferecem um antídoto para o cinismo de Night City. Elas são histórias sobre luto, lealdade, comunidade e a busca por algo real. Ajudar Judy a se vingar da exploração de sua amiga, cavalgar com os aldecaldos de Panam sob o céu estrelado do deserto ou ajudar River a salvar seu sobrinho são momentos que não são motivados por dinheiro. São motivados pela empatia e pela amizade. São nesses pequenos momentos que Vi tem a chance de forjar uma identidade que não é definida pelo Relic ou por sua reputação como mercenário, mas por suas conexões humanas. Os múltiplos finais e a filosofia da morte. Viver como ninguém ou morrer como alguém. Os finais de Cyberpunk 2077 são o culminar de sua exploração filosófica. Eles não oferecem uma resposta certa, mas sim uma pergunta final ao jogador sobre o que ele mais valoriza. A Blaze of Glory chama de glória. Os finais em que V decide fazer um ataque frontal à Torre Arasaka, seja com os Aldecaldos ou com Johnny e Rogue, representam a filosofia de Johnny Silverhand. Eles argumentam que é melhor queimar do que se apagar. Nestes caminhos, V se torna uma lenda de Night City, mas sua vida é inevitavelmente curta. É uma escolha existencialista. Criar seu próprio significado através de um ato final, desafiador e memorável, mesmo que isso signifique a morte. A vida tranquila, The Tower. O novo final introduzido em Phantom Liberty oferece a alternativa mais provocadora. Vi-se consegue uma cura, o Relic é removido. No entanto, o preço é sua capacidade de usar cyberware de combate. Ele se torna um civil normal, um ninguém na multidão. Seus amigos seguiram em frente, o mundo não esperou por ele. Johnny se foi. Este final subverte completamente a fantasia de poder. Ele pergunta ao jogador: você desistiria de tudo o que o torna especial e poderoso apenas pela chance de viver uma vida longa, normal e anônima? Para muitos, este é o final mais realista e talvez o mais melancólico de todos. A submissão, o diabo. O final em que V se alia a Arasaka representa a perda total do eu. V permite que sua consciência seja transformada em um engrama, confiando na corporação que é a raiz de todos os seus problemas, para, talvez um dia, lhe dar um novo corpo. É a rendição final, a escolha de se tornar dados em um sistema. A verdadeira morte da individualidade, em troca de uma falsa promessa de imortalidade. Conclusão: a lenda de V e o legado de um jogo redimido. A jornada de Cyberpunk 2077, tanto a do jogo quanto a de seu protagonista, é uma saga de redenção. Em sua forma completa e polida, o jogo se firma como uma obra-prima do gênero, um marco na narrativa interativa.
Ele nos força a olhar para as ansiedades de nosso próprio mundo, nossa relação com a tecnologia, a natureza da nossa identidade digital, a crescente influência corporativa e nossa busca por autenticidade em um mundo cada vez mais artificial. A história de V não é sobre se tornar a maior lenda de Night City da maneira que Jack ou Johnny sonhavam. É uma lenda mais íntima e trágica. É sobre a luta desesperada e profundamente humana para preservar um senso de si mesmo em uma cidade e em um corpo que tentam, a todo custo, apagá-lo. Cyberpunk 2077 não oferece respostas fáceis, mas deixa uma pergunta ressonante. Em um mundo que quer te transformar em um produto, o que você fará para continuar sendo uma pessoa?